Começando mais um podcast Mi Casa e hoje, Rodrigo, convidada de peso, hein? Fala a verdade. Hoje a gente vai falar como ganhar dinheiro de verdade, né? Que é vendendo o produto mais caro que tem no mercado. Exatamente. E se você é corretor de imóveis, acompanha a gente aqui. Esse cara é uma referência do mercado, né? Então, se você não conhece ainda, vai atrás porque você está perdendo tempo, porque eu acho difícil você não conhecer. Só para você ter uma noção aí do cara que a gente está aqui hoje, ele só é o fundador da melhor imobiliária do Brasil em 2022, é isso? Exato. Obrigado. Prazer estar aqui, depois de um pequeno contratempo aí que a gente teve aí no voo, mas... O cara passou 5 horas no aeroporto só para estar aqui falando com vocês hoje, galera. Então vamos valorizar. Aproveita o conteúdo aí que vai ser muito relevante. A gente não tem os dados oficiais ainda, né, Ronaldo? Mas segundo que a gente analisa do mercado, é a maior imobiliária do Brasil, não é? Maior não, a que mais cresce. A que mais cresce. A que mais cresce. Muito prazer para todo mundo que está acompanhando, prazer estar aqui com vocês. Provavelmente, se for corretor, pode ser que não me conheça, mas conhece meu sócio, Ricardo Martins. Uma pergunta que o pessoal quer saber, vocês são irmãos ou não? Não, pior que não. Mas fala isso pra ele acha bom, rapaz. São parecidos pra caramba, pô. Brincadeira. Mas assim, parece que o convívio vai convivendo, vai aparecendo, né? Eu sou fundador da My Broker Imobiliária. A gente começou em 2011. 2011, exato. A gente está com 11 anos, a gente faz agora em julho. 12 anos, então a gente está vivendo o nosso 12º ano. E a gente já era considerada a imobiliária que mais cresce no país, por ter crescido de 2016, e depois eu vou falar por que a gente conta de 2016 especificamente, mas de 2016 até hoje, 4.380%. A gente teve de crescimento. Nossa, muita coisa. Isso em VGV, né, em valor geral de vendas. Então, a gente saiu de 46 milhões no ano para 2,1 bi. A gente tem um resultado expressivo. A gente gosta de sempre de mencionar a venda per capita, então é venda por corretor. A gente quer ser a que mais tem venda por número de corretor, né? Então a venda per capita bem considerável. Mas o número que eu mais gosto, que a gente fazendo a análise ali dos números que a gente descobriu, é que a gente realiza um sonho a cada 2 horas. Caraca. Durante esse podcast aqui, então, ó, alguém está realizando sonho tá aí caindo. na casa própria. E a meta para 2023 agora é um sonho por hora. Esse é o nosso objetivo. Então, a gente trabalha aí com um projeto que a gente busca, né, realizar. A missão nossa, que desde quando começou, ela tem essa missão, que é transformar a vida das pessoas por meio de negócios imobiliários bem-sucedidos. E a gente acredita que quando a gente vende um imóvel, a gente transforma a vida de centenas de pessoas, né? A pessoa que vai morar, a pessoa que está vendendo, geralmente ela tem um problema, né? Ou o incorporador, ou mesmo algum proprietário, está indo para um imóvel maior, está tendo que resolver algum problema. Pessoas que estão envolvidas ali direto e indiretamente também. Então, no caso, vocês aqui, por exemplo, a pessoa comprou lá, precisa colocar os armários. Então, isso gera um emprego para muita gente, né? Gera muita riqueza. E a gente acredita que quando a gente fomenta o mercado imobiliário de modo geral, a gente transforma muitas vidas. E a gente buscando transformar a vida das pessoas, a gente acaba transformando a nossa também. E esse mercado é um mercado muito generoso e por isso a gente tem essa filosofia, né? Dentro do que a gente foi mencionar, né? O Conecta Imóvel reconheceu a melhor imobiliária do país em 2022. Nós recebemos esse título. Fiquei muito feliz. A gente não sabia que a gente ia ganhar. E fiquei muito feliz. E hoje nós estamos em 13 cidades, 7 estados, as principais cidades, né, principais capitais. E abrimos agora em Porto, né, em Portugal. Então, ela deixou de ser... O Brasil tá ficando pequeno já, né, velho? Agora a gente sabe por que apareceram umas postagens deles lá em Portugal. Né? A gente achou que o pessoal tava de férias, passeando, mas não. Tava trabalhando. Mas, ó, vocês já viram aí que não é brincadeira o negócio, né? Não é brincadeira. Então, se você é corretor de imóveis, quer crescer no mercado imobiliário, acompanha essa galera aí que, cara,
Se você não sabe vender ainda, você vai aprender a vender com eles. E o mercado imobiliário, ele vem mudando muito nos últimos anos, né? E a forma de trabalho de corretores, de imobiliárias, vem mudando muito também. Então, para vocês estarem alcançando esses resultados, tiveram coisas diferentes que vocês fizeram, que corretores e imobiliárias não estão fazendo, né? E é isso que a gente vai buscar aqui entender nesse episódio de hoje também, né? O que eles fizeram para estimular esse mercado, né? O mercado mudou e os profissionais não, nem as imobiliárias, que também a maioria ainda que a gente vê são extremamente tradicionais, né? Tem aquela carteira de imóveis ali, o pessoal bate na porta, vai lá, mostra a listagem, só que a gente já tá vendo que isso daí tá morrendo, né? Exato. E quem tá fazendo algo diferente tá se destacando. Exato. E as redes sociais também influenciam muito nisso. Quem não sabe usar também vai ficar para trás. Então hoje a gente trouxe alguém que passou por esse processo. Exatamente. E tá tendo a gente falou aí de 4.300% de crescimento, né? Vende 2 bilhões em imóveis. Dá casa pra cacete, meu irmão. Não é casa, viu? É casa. Processar a venda pra caramba, viu? Eu fico pensando só no cara que processa o contrato. Quanto tempo ele já não trabalha? Quantas pessoas não fazem isso já? Mas é isso. Nem sempre deve ter sido assim também na MyBroker, né? Não. E um site legal que ele me trouxe, eu nunca tinha parado pra pensar, né, no quanto de impacto que ele acabou de falar, né? Você vende uma casa, o quantas pessoas você movimenta ao entorno disso, né? E faz todo sentido, né? A gente não para pra pensar nisso, né? O mercado imobiliário é uma das maiores engrenagens que existem no mercado. Por isso que geralmente quando o governo está precisando de acelerar a economia, ele É o mercado fomenta... que gera emprego mais rápido, né? Exato. Se você pensar, vamos ter que construir uma casa. Tem um porcelanato, só um exemplo, né? Bem simples. O porcelanato ele tem que vir de uma indústria, né? E essa indústria, se for aqui, ela vai empregar, tem a logística, tem a parte de assentar, e só isso aí já movimenta muita coisa. Mas aí eu peguei um item, mas quantos itens tem para a construção de uma casa? Depois que você compra, aí depois tem iluminação, tem box, tem cortina, tem armário, tem os móveis de modo geral. É dinheiro para todo mundo. Vai botando a engrenagem para rodar, né? Então é uma engrenagem muito grande que ela movimenta muitas outras pequenas engrenagens. Sim. Então é importantíssimo. E a gente gostaria de entender, Ronaldo, agora pensando assim, você falou de 2016, que vocês teve uma virada, que vocês contam de 2016 para frente. O que virou na chave? Quem era a MyBroker antes de 2016? Quando começou? Como você entrou nesse mercado? Se você fazia alguma outra coisa antes, primeiramente, né? E depois, como foi esse processo? A gente era uma imobiliária tradicional, que tinha cabeça fechada, e vocês foram mudando. Como que foi isso? Conta um pouquinho pra gente. Tá, eu tenho que retroagir um pouquinho, falar da minha entrada no mercado imobiliário. Eu trabalhava num banco e esse banco mudou muito a minha cabeça porque não era um banco tipo tradicional. O Tribanco, Banco do Atacado Martins. Atacado Martins fica em Uberlândia. Eu tive a oportunidade de conviver com eles e morei lá em Uberlândia durante um tempo. Comecei em Goiânia, depois eu fui transferido para lá para trabalhar na sede. Lá, por exemplo, era um banco que a gente não podia usar gravata. Era interessante. Caramba, quantos anos atrás isso? 2004. Caraca, já tinha um banco assim? Tinha um banco. Por quê? Porque é interessante assim, esse negócio de compromisso com sucesso. Essa história da Martins é fantástica. Até tive a oportunidade de contar uma vez relacionando com o mercado imobiliário. Deixa eu contar brevemente aqui, só para as pessoas entenderem. A Martins era um atacado que começou a vender, né, vendia, e aí começou a aparecer as grandes redes. Então, Carrefour, Pão de Açúcar, e começou a predar os clientes deles. Então ele pensou, se eu não ajudar meu cliente, eu vou ficar sem cliente. Então eu preciso colaborar com meu cliente. Então o que ele precisa hoje? Ele não consegue crescer porque ele não tem grana. Eu vou montar um banco, porque eu tenho grana, e vou financiar meu cliente, porque o banco não quer financiar esse cara, mas eu conheço a vida dele. Eu sei que esse cara é um cara decente, um cara que está trabalhando, ele não tem crédito, mas como eu já tenho um relacionamento com ele há mais tempo, eu vou usar esse relacionamento para poder emprestar. Criou o banco para poder fomentar o crescimento desse cliente. O banco, em 10 anos, ficou maior do que a Martins, que tinha 40 anos, que é o maior atacado da América Latina. Caraca. Aí, depois disso, o cliente dele tinha outro problema. Ele vendia na caderneta ou no cheque. Tinha muita inadimplência, ele não conseguia sustentar, muitas vezes quebrava. Ele falou, o meu cliente, que é o dono do supermercado, ele não consegue bancar o cliente dele, mas eu consigo. Aí ele criou um private label, um cartão, que é onde só, por exemplo,
supermercado Super Zé. Só, o Super Zé ele conseguia fazer o cartão e a pessoa só comprar com ele. A gente chamava de fiado eletrônico. Porque ele ainda tinha aquela mentalidade, né, do fiado. Em 5 anos, o administrador de cartão ficou maior do que o banco e da Martins. Então ele fazia alguma coisa para ajudar o cliente e mesmo assim ele ganhava, ele conseguia fomentar. Criou depois a Rede Smart, que é supermercado Martins, para poder acumular inteligência de disputa, né? E ela conseguiu fazer com que o cliente dela crescesse, ao mesmo tempo ela se mantém no mercado e crescendo também. Então, esse aspecto mudou muito a forma, só para vocês terem mais ou menos ideia de onde veio a origem, né? Quando eu entrei no banco, a primeira coisa que eu fiz, eu estava num treinamento e tinha um outro que foi contratado em Brasília, que estava comigo, e ele estava de terno e gravata, e eu estava sem. E na hora que eu cheguei, eu falei, nossa, por que eu não vim de terno e gravata? Eu falei, por que eu não vim de terno e gravata? No primeiro treinamento, entrou um cara lá e falou assim, o cara do marketing falou assim, cara, essa roupa você não tá com nada, cara. Eu falei, por quê, né? Por quê? Porque precisava aproximar. Então, o dono do supermercado é um cara simples que estava ali trabalhando, e às vezes ele ganha dinheiro, mas ele não tem nem tempo de gastar. Ele tinha uma visão do cara de terno e gravata como alguém que ia enganar ele, roubar ele. Então, a gente se aproximava muito do nosso cliente. A gente tinha que descobrir coisas sobre esse cliente. Então, esse banco já começou disruptivo mudando, total. Disruptivo total. Mudando minha concepção com relação a como a gente se colocar no mesmo nível do cliente, entender as dores do cliente, tentar resolver o problema dele e que, através disso, você também pode crescer. Criar novas soluções também, né? Atender de uma forma melhor o cara. O crescimento e o pessoal pensa que foi o Nubank que fez isso primeiro, né? Pois é. E é um banco super nichado, né? É um banco não muito conhecido. Depois disso eu fui para o Unibanco, fiquei até o Itaú comprar o Unibanco. Aí depois eu fui mandado embora. E foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? Foi a melhor coisa, veio provar. Eu comecei em seguir carreira no banco. Depois eu montei uma empresa de tecnologia e lá nessa empresa de tecnologia a gente fazia negócio de chamada de voz. Essa que hoje em dia é um porre que ninguém aguenta. Essa de liga, aí é uma URA eletrônica e tal. A gente fazia isso no começo, ninguém fazia. Tinha um amigo meu que era programador, que conseguia fazer uns negócios lá diferentes. Eu experimentei o poder da internet. Foi em 2008, acho que 2007. Uhum. A gente fez um vídeo normal, subi no YouTube, e o negócio ganhou uma proporção assim gigantesca. E aí acabou que a gente teve alguns problemas administrativos, e a empresa quebrou, eu fiquei devendo uns 40 mil reais, tinha acabado de casar, então assim, a situação não era boa, mas foi maravilhoso também para mim, porque eu entrei já muito determinado, né? Eu precisava ganhar muito dinheiro, então não era qualquer mercado, não era ganhando R$1.000 ou R$2.000 que ia resolver meu problema, eu precisava de alguma coisa que me desse alguma coisa substancial, porque eu tinha quebrado, estava devendo muito. Água bateu na bunda, né? Bateu. E aí um dia minha esposa me liga e fala assim, olha, tem uma oportunidade aqui para o mercado imobiliário e tal, para você virar corretor. Vou lá, né? Não estou fazendo nada. Como a maioria, né? O pessoal cai de paraquedas aí no mercado imobiliário. É o corretor Jaqui, né? Já que não deu certo em lugar nenhum, vou virar corretor. E aí cheguei lá, fiz a entrevista, na hora que eu saí, liguei para minha esposa, e aí? Eu falei assim, eu acho que o pessoal tá desesperado, que o cara não deixou eu nem falar. Só que eu falando, entra, você vai ganhar dinheiro, vai ficar milionário, não sei o que lá. E ela falou, e você? Eu falei, eu acho que eu tô mais desesperado que ele. Acho que eu vou aceitar essa oportunidade. Mas tem que pagar. Aí ela falou, mas qual que é o salário? Eu falei, não, tem que pagar, tem que tirar o Cresce. Ela falou, meu Deus do céu, de onde que a gente vai arrumar dinheiro? Eu falei assim, não, pra quem? Devendo 40, já tá devendo 40, vamos tentar. pouquinho ali, né? E aí entrei, cara, primeiro dia, me deram uma pastinha e falou, seu plantão é 1 hora. Eu falei, mas como assim, cara? Quando eu entrei no banco, fiquei 2 semanas em treinamento. Agora é assim. Ele falou, não, você vai aprendendo por osmose. Eu falei, meu Deus do céu. Cara, eu contei essa história, eu vou lá, cheguei no plantão, aí falou, vamos fazer um sorteio. Eu falei, sorteio, vai premiar o quê, né? Qual que é a premiação que vai dar? Aí eu ganhei em primeira, ele falou, não, esse é o primeiro a atender. Aí eu fui lá e comecei a orar. Deus, pelo amor de Deus, não deixe ninguém chegar aqui, não. O cara nem queria atender ninguém, né? Como que eu ia atender? Eu não sabia nada, não entendia nada de imóvel. Né? Dá um frio na barriga. Você tá doido. Aí eu comecei a tentar entender, né, como que eram as pessoas que vendiam e tal. E, assim, foi muito difícil. 4 primeiros meses, assim, só batendo
batendo cabeça, mas eu vi o quanto o mercado era promissor, o quanto ele tinha potencial, mas o quanto, analisando de onde eu vim, as pessoas eram amadoras. Então eu pensava, cara, no dia que eu conseguir acertar, entender como é que funciona isso aqui, eu vou ganhar muito dinheiro nesse negócio. E aí eu comecei a trabalhar, até que eu fiz a primeira venda. Assim, até lá. Quanto tempo para a primeira venda? 4 meses, cara. 4 meses já teria gente já que o cara devendo. Cara, não, muita gente que entrou comigo desistiu, até que tinha vendido, que acabou abandonando no meio do caminho. Gasolina acabando. Cara, aquelas histórias tristes que todo corretor tem, sabe? Assim, não consigo mais ir pro plantão. Terrível, terrível mesmo, assim. É uma fase muito difícil. Eu entendo que essa profissão é uma profissão muito desafiadora, principalmente para quem vem nessa situação. Mas o que eu fiz? Eu fui estudar, cara. Fui estudar. Então, eu percebia que eu era bom para captar cliente. Eu estava já usando a internet, porque eu tinha esse background, né, de ter recebido, participar de outra empresa. Então, eu já tinha site, que eu fui praticamente o primeiro corretor em Goiânia que tinha um site pessoal. Tinha o OLX, Bom Negócio, todos esses anúncios em portais. Twitter. Na época, em 2008, o Twitter estava começando. Eu fiz 2 vendas pelo Twitter. Que loucura, velho. Cliente do Rio de Janeiro, em Goiânia. Então, assim, doideira, né? Doideira. YouTube, aí eu tinha um canalzinho no YouTube que eu fazia aqueles videozinhos com Movie Make e tal. E comecei, cara. Todas as formas de tentativa e erro eu fiz, né? E aí comecei a acertar. Comecei a dar certo. Mas o que me faltava era técnica de fechamento. Técnica de fechamento era um negócio que me faltava, né? Então eu conseguia captar o cliente, eu conseguia fazer uma boa demonstração, só que depois o cliente falava aquele bom e velho, vou pensar, vou conversar, e você ficava no limbo. Vou fazer conta. E eu ficava feliz, porque assim, pô, o cliente vai pensar, né? E nunca mais voltava. Eu não sabia a técnica de ajudar o cliente a tomar decisão, né? Porque a gente fala que a compra de imóvel é sempre uma compra de alto impacto e grande risco, né? O cara geralmente ele fica atrelado a essa compra mais tempo. E do que depender dele, ele vai postergar essa decisão. Vai começar a entrar obstáculos na frente dele, que ele vai começar a criar ali uma limitação natural, né? É natural. Eu percebo até comigo. Quando eu vou comprar, eu tô operando no mercado imobiliário tem 14 anos. Quando eu vou comprar, eu fico na dúvida. Eu falo, cara, será que é isso mesmo? Exato. Eu fico na dúvida. E eu preciso de um corretor para me ajudar. Toda vez que eu vou comprar, eu tenho lá os da minha confiança, né, que geralmente são, até hoje já são meus sócios, mas cara, vamos lá, me ajuda a escolher. Porque você fica na dúvida, né? Será que eu estou fazendo um bom negócio? E ainda é um produto caro, né? Será que é o momento? Será que não é? Será que eu consigo pagar? Será que eu não consigo? Então, tudo isso aí. Eu não sabia fazer o cliente chegar nesse ponto de decisão. Aí até fiz uma parceria com o corretor, ele me mostrou dividi a comissão com ele, mas acabou acontecendo a venda e eu vi que tinha uma técnica. Falei, cara, eu não sou bom nisso, mas deve ter conteúdo a respeito disso. Eu não achei nada no Brasil, busquei fora e consegui achar. Hoje, a gente tem lá na MyBroker 30 técnicas de fechamento. É uma das formas que a gente vai justamente para poder extrair a objeção, porque às vezes a objeção está no subconsciente do cliente, ele não quer parar para pensar ali naquele momento. Você tem que fazer uma tentativa de fechamento para ele poder te dar a objeção real. Porque eu vou pensar não é a objeção em si. Não tem como você contra-argumentar em cima do vou pensar. Uma procrastinação da decisão, né? Exato. A pessoa ela não quer, tá com medo de tomar, tá insegura para tomar, e ela fala, não, vou deixar um pouquinho para depois aqui. Vou pensar, eu quero, mas não quero decidir agora. Ou ela não quer te falar porque ela não quer decidir. Ela fala, vou pensar. Só que isso realmente não traz objeção nenhuma. E aí a tentativa de fechamento é justamente para você extrair. É um caso assim, que eu gosto muito de contar, de um cliente que eu estava atendendo ele, e aí ele falou, eu quase comprei um apartamento uma vez, o Corelli. Aí eu falei, tinha uns 8 anos que tinha. Eu falei, tem quanto tempo? 8 anos. Aí, por que você não comprou? Não, a quanto que você teve de oferta nele? Aí ele falou assim, era 300 mil na época. Aí eu falei, sabe quanto é esse apartamento hoje? Ele, não. Eu falei, 900 mil. 900 mil reais. 8 anos. Aí eu falei, por que você não fechou? Aí ele olhou para mim e falou assim, porque o corretor era frouxo. Falei, mas agora você não está mexendo com o corretor frouxo não, meu irmão. Agora você vai comprar, que eu não vou deixar você fazer. Você olhar para trás e olhar de novo e ver isso e pensar que não, por que o corretor não me ajudou a fechar? E às vezes é isso. Às vezes o cliente precisa tomar decisão, não toma por conta disso. E aí eu fiquei um tempo no médio, trabalhando com essa imobiliária, que era uma imobiliária pequena, estava começando muito forte em
em aluguel e estava começando na parte de vertical. Depois veio Minha Casa Minha Vida, 2009, e aí eu entrei de cabeça no Minha Casa Minha Vida. Aí, assim, prosperei muito no econômico. Vendi a média de 8 a 11 imóveis por mês sozinho. Caraca. Um volume grande. E me preparei para ir para o alto padrão. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando com o econômico, e depois eu fui para o alto padrão. No meu primeiro dia eu fiz uma venda no alto padrão, eu me preparei para ficar 5 meses sem vender, porque, pensa, quando eu comecei tinha 4 meses para vender o médio, né? Falei, vou me preparar para 5 meses, se eu não vender eu estou tranquilo. Meu primeiro dia eu vendi. Vendi um apartamento de 780 mil, que na época era muito dinheiro. Porra. 15 dias depois eu vendi outra e depois eu comecei. Mas calma lá. Deslanchou. O que você enxergou já nesse momento que você falou assim, não, aprendi a vender bastante econômico, mas agora eu quero partir para um padrão mais acima? Porque você poderia começar a vender muito mais do econômico que você já sabia, né? Porque em valores, beleza, você vende 3, mas depois a comissão é a mesma, não é? Sim. O que você enxergou para querer fazer essa mudança de padrão dos imóveis? Cara, é meio que natural, né? Na verdade, tem muito corretor que já entra já querendo ir para o alto padrão e quando ele já entende a mentalidade do cara de alto padrão, não tem problema nenhum. Ele tem relacionamento, ele já entende. Eu acho que é muito questão da pessoa se identificar. Mas o problema é quando, no meu caso, por exemplo, eu estava devendo. Então eu precisaria de alguma coisa que me desse mais segurança. Então eu precisaria de ir naquela que é mais certeira. Porque tem mais gente que tem grana para comprar um apartamento de 2 milhões ou mais gente para comprar uma casa de 200 mil. Então, é lógico que 95% da população ganha menos de R$3.500. Então, só daí você já pega um número muito maior. Né? Se eu for atuar no segmento mais de alto padrão, eu vou ter que entender muito bem, eu vou ter que viver muito bem, eu vou ter que... Quando eu falei que eu me preparei, meus equipamentos eram diferentes, então eu comprei um tablet, comprei um computador diferente, troquei de carro, arrumei meu guarda-roupa, caneta, calculadora, tudo me preparei para chegar nesse momento. E às vezes eu não convivo, não tenho relacionamento, nível de experiência para poder chegar nesse ponto e o corretor já quer queimar a etapa. Mas eu posso, o fulano de tal começou com alto padrão. E às vezes o cara já tem esse tipo de relacionamento, já é o métier dele, já convive, ele vai vender para os amigos dele. Então, assim, mais fácil você vender para os amigos. Seus amigos hoje, qual que é o extrato bancário deles? Você consegue vender esse imóvel? Então é mais fácil você começar ali com as pessoas que você tem algum tipo de relacionamento. Não estou falando, dando nenhuma regra aqui, mas o que é importante, na minha opinião, é que o corretor tenha algum foco definido e ele domine completamente esse foco, esse segmento. Então, quando eu trabalhava no econômico, eu dominava 100% do econômico. Enquanto eu não dominei toda a parte de financiamento, toda a parte de documentação, toda a parte dos concorrentes, das empresas que trabalhavam, como que esse cliente pensava, como eu ia abordar ele para fechar, porque uma coisa é o cliente que tem o desejo de compra, outra coisa é o cliente que tem a necessidade de compra. Então, quando você vai trabalhar com um cliente que é o primeiro imóvel dele, geralmente é uma necessidade. Ele mora com a sogra, mora com os pais, está morando de aluguel, então é uma necessidade. Você vai trocar uma parcela, vai trocar o aluguel pela parcela. É mais fácil de você conduzir para o fechamento. Agora, quando o cliente vai para um imóvel de alto padrão, geralmente ele já mora bem. Ele já tem uma boa estrutura. Agora eu vou gerar um novo desejo nele. Ele já mora bem, agora como que a gente vai Muda completamente a estratégia, né? Mas eu acho que a grande virada é assim, você se prepara, mas é assim, você tem menos esforço para atingir o mesmo resultado. Esforço assim, de atendimento, físico, né? De pessoas, de relacionamento, uma de conversas venda pode valer por 10, né? Então, essa eu acho que talvez seja a maior virada. E aí, como uma necessidade ele estava devendo, ele falou, pô, vou pro baixo padrão. Por quê? Porque é a necessidade. É mais fácil de vender, o volume é maior. Só que pra você atingir 1 milhão, você tem que vender 5, né? 5, 6. Né? E numa casa, às vezes, você atinge 2, 3, 4 milhões numa única tacada. Só que às vezes você tem que se preparar para ficar 5 meses sem vender. Sim. Mas... E naquele momento você não tinha rede de relacionamento nenhuma de alto padrão ou você já vinha construindo isso também? Não. Meus amigos eram tudo quebrado. Meus amigos eram todos os skatistas quebrados. Então não tinha rede de relacionamento. Não, mas uma coisa que eu falo é o seguinte: o que o corretor vende é informação, né? O atendimento dele tem que ser de alto padrão. O imóvel pode não ser, mas o atendimento é. Por que no primeiro dia eu fiz uma venda? Porque o meu atendimento já era de alto padrão. Então, a forma como eu estudava o projeto, a forma como eu vendia, a forma como eu ia conduzindo o cliente, já me gabaritava para isso. Então, muitas vezes, é mais fácil você ter
talvez com o econômico, você tem um volume maior. Tendo um volume maior, você consegue ter mais massa crítica, você pode testar mais vezes o mesmo atendimento, ao ponto de ficar bom. E tem muita gente que não tem tanta habilidade em negociação. Na verdade, sim, o corretor ele tem muitas habilidades que ele precisa desenvolver. Então, ele precisa ter uma questão jurídica. Então, assim, a gente deve ter um gráfico radar que a gente faz, apresentei isso na Academia de Vendas agora, que mostra assim, quanto que o corretor tem de conhecimento jurídico, então quanto que ele tem das questões legais de transferência, de contabilidade, porque tem vários aspectos que influenciam na contabilidade, de negociação, de fotografia, que é algo que é importante para o nosso negócio, de mídia, então mídia engloba tudo, mídia on, off e todos os outros, essa parte é uma parte que muita gente explora, mas depois ele não consegue converter quando o cliente senta na mesa. Tem vários aspectos que são importantes e que a gente precisa estar agregando, empilhando resultado e agregando esse valor ao longo do tempo. Então, toda a nossa comunicação, seja verbal ou não verbal, ela precisa estar alinhada com aquilo que a gente deseja. Então, quando você tem uma busca para um imóvel que seja um médio padrão, você consegue testar mais. E aí depois quando você vai... Porque o cliente, você pode errar mais também, né? Você Porque você tinha 10 lá. Aí se você errou em 2, você consegue acertar nos 8. Agora no do alto padrão, se você só tinha 2, errou 1, meu amigo, agora você só tem mais 1. Você perdeu 50%. Né? Ou você tem um pratinho só, a gente fala dos pratinhos, né? Tem 7 pratinhos, você tem que virar o mês com pelo menos, um conselho que eu dou para os corretores, quer vender todo mês? Vira o mês com pelo menos 7 negociações, 7 pratinhos rodando. Negociações avançadas, que todo mês você vai vender. Se você perde um, quanto você perdeu? Né? Não tem tanto significado, não é tão representativo. Você tem um pratinho e perdeu esse pratinho, você perdeu 100% do seu negócio. Né? Então, é importante que você tenha um volume. Né? A gente fala que o volume protege. O volume protege o corretor. Já que ele não tem essa assiduidade em vendas, para ele ter essa assiduidade, ele precisa ter esse volume. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é que, além disso, ele consegue treinar também, né? O pitch dele de vendas. Então, ele vai estar praticando ali todos os dias, apesar dele não fechar uma venda aqui, uma outra ali, ele vai tirando insights de cada tentativa que ele faz para poder chegar no melhor padrão de atendimento dele. Isso o corretor que tem a mentalidade já certa. Né? Porque exato. A maioria quer atender do mesmo jeito, da mesma forma, e acha que vai ver. Como vende para alguns, ele não tenta melhorar. Sim. Né? Então, identificar, esse cliente eu tenho que atender desse jeito por conta disso. Esse outro eu tenho que atender, ele valoriza mais a parcela. Calma aí, eu tenho que mudar o atendimento. Né? Até o tipo de personalidade, né? De repente, você olha para um cliente, ele vai preferir que você aborde aspecto mais técnico, e a maioria não quer esse aspecto técnico, quer o aspecto emocional. Mas tem cliente que você olha para ele, e aí dentro desse volume você começa já a identificar, assim, pelo padrão físico mesmo, assim, pela forma do que o cliente está vestido, você já sabe, já esse aqui eu vou ter que abordar mais nesses aspectos, né? Porque é o que... Estudo de personalidade, então essa parte psicológica também da venda, ela influencia muito. Você tem que entender o perfil de cada um, né? Sem dúvida. E aí, só retomando aqui a história, foi até um dos motivos pelo qual eu montei imobiliária. Eu estava muito bem como corretor, muito bem. Já estava vendendo imóvel de médio alto padrão? Eu estava assim, a gente fala, estava deitando. Né? Estava deitando, cara. Eu me tornei uma referência na House, que eu trabalho na House, da Opus, lá em Goiânia, que é a líder de segmento de apartamentos acima de 200 metros na época. Até hoje ela reduziu um pouco, mas era líder na época. E reduziu, não o volume dela, reduziu o tamanho dos apartamentos. Tá? Porque eu estou falando aqui, fica parecendo que eu estou rebaixando. Não, mas continua líder, mas ela consegue fazer apartamentos menores de 200 metros. E dentro da minha equipe, eu comecei a treinar a minha equipe. Porque eu fiquei com medo de fechar a empresa. Comecei com 4 corretores. Eram 4 corretores lá e eu fui o primeiro a ser contratado depois desses 4, né? E aí eu comecei a treinar eles. O meu gerente, ele veio da Ambev, sabia nada de imóvel, nada. Eu comecei a treinar ele e treinar os corretores. Por quê? Porque se essa imobiliária fechasse, eu ia ter que ir para as outras que já eram padrão, que eu não me identificava. Seu sócio era gerente da Ambev? Não, meu sócio não, ele era meu gerente. Isso daí trabalhando na imobiliária. Na outra? Fui contratado. Ele vai explicar agora como que ele abriu a MyBro. Fui contratado, e aí ele pegou e era um cara que veio da Bahia, que não entendia nada de Goiânia e não entendia nada do mercado imobiliário.
Então, era um cara que estava assim, meio perdido. E eu comecei a assumir. Ele me colocou para... Como eu entrei no primeiro dia e fiz uma venda, ele começou, cara, dá um treinamento aí para a gente. Fala como que você vendeu. Aí eu falei das objeções, porque eu sabia que esse empreendimento, que estava encalhado, inclusive, não conseguia vender. Ele tinha algumas objeções que eu tinha levantado e já as contra-argumentações por essas objeções. Ele não tinha churrasqueira a carvão. Para Goiânia isso é muito importante, principalmente não pode fazer. Não pode, tem que ter. Já era. Ele era poente e lá em Goiânia tem um problema que lá tem um sol por pessoa e quando é poente o trem é brabo, rapaz, lá o sol não brinca de ser sol não. O sol por pessoa é bom. Lá a galinha come milho e caga pipoca. O negócio é brabo. E aí o poentão, né? Lá era bem poente mesmo. E não tinha integração com a cozinha. Eram essas 3 objeções que eu via com o apartamento. Pra mim, eu já ia falar, vixe, esquece, velho. Levantei e consegui fazer com que o cliente entendesse os benefícios de ter isso, né? Porque muitas vezes o cliente fica assim, esse aqui tem isso, é o corretor. Não sabe contornar a objeção, fala, não sabe lidar. Você não faz churrasco, mas você pede iFood. Fala, jura. Então ele fala assim, não, eu já tive cliente assim, né? Esse aqui é poente na varanda. Aí levava em outro e falou assim, esse aqui é poente nos quartos. Aí levava em outro, esse aqui é poente na sala. Eu vou te vender a caverna do Batman, porque só lá que não pega sol. Algum lugar vai ter que pegar sol, não tem lógica, né? Então, assim, você tem um apartamento de 1 por andar, não tem como, né? Vai ter que pegar sol em algum lugar. Então, você tem que escolher, né? Você tem que ver o que é menos pior. Mas aí eu consegui levantar os argumentos, né? Que eram algumas soluções que a gente tinha, um chai, por exemplo, a churrasqueira a gás e o fato do cliente, a varanda tinha 42 metros, então daria para ele fazer ele não precisaria ter integração com a cozinha. Ele poderia fazer um ponto de apoio ali, colocar uma bancada. E eu conversei com o meu cliente, ele aceitou, ele falou, faz sentido isso aí. E aí sobre o poente mesmo, eu comecei a perguntar para ele, que hora que você sai de casa? Que hora que você volta de casa? Ele falou, volta 7 horas. Então, assim, durante a semana ele não vai ter problema com o poente, porque ele não vai estar em casa. Depois, à noite, ele vai ter uma vista maravilhosa. E final de semana, que hora que você acorda? Às 9 horas. Você vai poder tomar café da manhã na varanda, vendo essa vista aqui maravilhosa. Fez sentido para ele. E fora o chai, que às 2 horas da tarde ali, mais ou menos, ele poderia descer. Essa era uma das Você percebeu que quebrar as objeções são pequenas coisinhas? Não é tipo uma fórmula, você tem que perguntar. Mas não é só também quebrar a objeção, tipo, pensar em qualquer solução pra bater aquilo pro cara. Você pensou meio que de um jeito até que pra você serviria aquilo, né? Não, se eu fizesse um negócio aqui na cozinha, pra mim serviria. Se eu fizesse assim, também. Mas uma das coisas que eu fiz muito no começo, até hoje eu faço, na verdade, é conversar com outras pessoas. Então, eu tinha alguma objeção que, de repente, o cliente me colocava em uma situação que eu não sabia sair. Eu ia chegar em você, cara, se o cliente falasse isso, o que você diria? Aí eu perguntava para você, perguntava para um monte de gente. Pegava as melhores respostas e aí guardava para mim. Então, tem um monte de resposta minha que era de outras pessoas. A gente chama de levar o produto à exaustão. Hoje, quando a gente vai lançar um empreendimento, a gente começa, junta uma galera lá, que são só os caras ninja no mercado imobiliário lá, que são os meus sócios. Aí a gente começa a criticar o produto e começa a criticar, levanta os pontos, e a gente vai levantando as objeções e já levanta os contornos de objeções. Então hoje a gente faz isso muito. E até é bom você trabalhar em grupo justamente por isso, porque são várias cabeças pensando sobre o mesmo aspecto. E tem muito aspecto que para você não é importante, mas para outra pessoa é, e que talvez para o seu cliente vai ser também. E aí você pode ser pego desprevenido. Então, com base nisso tudo, eu fiquei lá um tempo e eu vi que eu bati a cabeça no teto. Não tinha para onde eu crescer mais, sabe? Então, eu já era um corretor bem sucedido, já estava sem desafios. E eu sempre gostei muito de desafio. Então, meu desafio primeiro era pagar minhas contas. Depois era ganhar uma grana boa. Depois eu ganhei a grana boa, agora eu vou para o padrão. Me desafiei tudo. Tava assim, já não tinha mais o que fazer. Aí foi quando eu comecei a receber convite para ser gerente de uma imobiliária, de outra, mas eu não me identificava com elas. E aí eu recebi o convite para montar uma imobiliária. Eu falei, não, se for para montar, tem que ser uma imobiliária diferente. Eu tinha acabado de ler aquele livro do Oceano Azul, como é que é? Esqueci. Eu sei, Oceano já vi. Acho que é o Oceano Azul mesmo. É o Oceano Azul? É o Oceano Azul. Oceano Azul, é isso mesmo. Que aí ele explicava que você não precisava ser o melhor, você precisava ser diferente, né? Achar uma outra forma. E o que eu percebia muito? Todo o cliente, ele passava por uma situação
onde o corretor estava focado em resolver o problema da incorporadora ou do dono do imóvel. E o cliente ficava meio vendido nisso aí. Então, o que você fazia? Você ficava tentando empurrar o projeto no cliente. Eu odiava isso. Como cliente, eu sempre fui muito empático. Como eu vi do Tribanco lá, que tinha essa metodologia de ganha, ganha, ganha. Todo mundo tinha que ganhar. Não podia ser uma negociação onde tivesse o ganha-perde. Eu sempre fui muito, muito ligado a isso. E aí, já vindo nesse mesmo conceito de pronomes pessoais que estavam surgindo, YouTube, iPhone, MySpace, que eram voltados para o cliente agora, e não para o produto em si. E aí eu pensei, cara, a gente monta imobiliária com o nome de MyBroker, que é justamente para ter esse conceito de meu corretor. Então a gente está aqui não para resolver o problema da incorporadora, a gente está aqui para resolver o problema do cliente. Porque, naturalmente, se eu resolver o problema do cliente, eu vou resolver o problema da incorporadora, que é algo meio natural, né? Se eu conseguir atender bem. Então, o exemplo que é mais fácil de a gente explicar isso, pensa naquele brinquedo pedagógico, onde tem um triângulo, onde a criança pega o triângulo e bota no triângulo, e aí o redondo e tal, o quadrado. Mesma coisa com a gente. A gente analisa a peça e depois acha e encaixa. E a venda tem que sair desse jeito, tem que ser fluida. Não pode ser você pegar um imóvel e falar assim, não, eu tenho 100 unidades desse empreendimento para vender porque eu fiz um acordo com o cara da incorporadora. Aí você chega nos corretores e fala, pessoal, tem 3 meses para empurrar todas as unidades desse negócio aqui. É isso. Aí ele vai começar a pegar um monte de cliente dele que, na verdade, não precisa daquele apartamento ali. Alguns podem ser que precisa. E ele fica forçando o negócio. E ele acaba se queimando com o cliente, né? É isso. Naquele brinquedo pedagógico, se você pegar ele e forçar, pode ser que entre. Se você pegar um martelo e ficar batendo a peça lá, pode ser que entre. Mas vai estragar a peça e vai estragar o buraco. Aí o que a gente chama de bad fit, né? É o cliente que comprou sem ter a medida do negócio. Então, é ruim para o cliente, é ruim para a incorporadora, porque ele vende, depois tem que revender lá na frente, tem que ir para a justiça, não sei o que lá, e esse cliente ele vira um detrator. Ele começa a falar mal de você. Então, para a gente, dentro da incorporadora, a gente primeiro olha, o foco antigamente era só no buraco. Então, não interessa quem estava vindo, era pau para entrar. Então, forçava a amizade para o cliente entrar. É aquele negócio, quando você só tem martelo, todo problema seu é prego, né? Uhum. Então não interessa o que é, você vai bater com um martelo. E aí, no nosso caso, não. A gente analisa o cliente e aí a gente vai e oferece para ele aquilo que ele precisa dentro das condições dele. Então, dentro das condições, a gente oferece isso. E aí nasceu a MyBroker. E dentro disso aí eu preciso contar um pouquinho mais dessa história, porque é a parte onde o pessoal conhece. Eu comecei com 12 corretores. Todos novatos. Não tinha um que... Caramba, já começou com 12? 12. Uma rodada de negócio. Era bom de persuasão, rapaz. Ele chegou pros corretores e falou assim, viu, você vender 20 imóveis por mês e eu vou fazer todo mundo aqui fazer a mesma coisa. Aí todo mundo já veio, porra. Ele começou a quebrar as objeções dos corretores, assim, foi chegando e vem. Não, e os caras, você vê que só fazem isso até hoje, né? Só que não só com 12, com, sei lá, 1000 corretores, mas já começou lá. Foi, comecei com 12 e um dos 12 era o Ricardo. Então, hoje... tá brincando. Já já tava sorteado ali no meio? Tava lá, vendido lá, coitado. Rapaz do céu. Mas você olhava pra ele, você não era sofrido, não. Né? A gente pega os vídeos antigos, a gente fala, ele mesmo posta, né? Ele fala, meu Deus. Parecia que os meninos que o povo rouba o lanche dele na escola, sabe? Ele não tinha muita credibilidade. Sofria bullying. Sofria bullying, óculos e tal. E aí entrou muita gente boa, rapaz. Hoje, dos 12, 7 são sócios. 7 são sócios. Legal. 7 cresceram com a gente. Que tacada certeira, hein? A gente fala que a MyBroker é terra preta, né? O que planta dá. Então, lá é um lugar muito bom. E aí eu peguei na mão desses caras e comecei assim a treinar eles. Eu falei, eu não quero que vocês passem o que eu passei. Ficar 4 meses sem vender. O Ricardo, ele demorou mais, eu acho que ele ficou 8 meses sem vender, rapaz. Ficou 8 meses sem vender. Porque o Ricardo, ele ia para a imobiliária e ficava lá atrás orando, rapaz. Ele queria ajudar todo mundo a fazer tudo, menos o que era preciso, né? Mas ele participava das reuniões. Eu já tinha mostrado no meu canal também. Eu tinha um canal lá que tinha um vídeo que tem 30 mil visualizações. Eu falei, cara, esse aqui é o futuro. YouTube é o segundo lugar que as pessoas mais pesquisam o imóvel. Então, primeiro é Google, segundo YouTube. A gente precisa estar aqui e tal. Isso em 2011.
E a gente começou, montamos... tive algumas intercorrências com alguns sócios, a gente mudou algumas vezes. A gente estava mais broker 1.0, 2.0, que a gente... 1.0, 1.1, 1.2... Depois teve a 2.0, isso aqui eu estou só comentando, se eu for entrar, a história é grande. Aí depois a 3.0, a 4.0, agora está na 4.3, e a gente está lutando para chegar na 5.0. A 5.0 vai ser um negócio revolucionário. Só fica no ar aí. Depois você traz aqui para contar para a gente depois. Você rapaz, volta aqui. Vai ser doideira. E aí, em 2017... 2016, mais ou menos, o Ricardo tinha saído e ele começou a fazer a gente tinha uma agência lá, eu tinha uma agência que tinha mais ou menos uns 4 pessoas dentro. Era a única imobiliária e até incorporadora também, não tinha marketing dentro. Em 2016, mais ou menos, 2016. Não, 2016, a gente começou com a academia de vendas. É por isso que a gente conta a partir de 2016. Porque até 2016 a gente não tinha academia de vendas, começamos a academia de vendas em 2016. E aí depois eu posso até contar um pouco da história da Academia de Vendas. E aí, em 2017, eu sempre acompanhei muito essa questão da internet e a gente começou a ver que eles iam mudar o algoritmo e que ia privilegiar vídeos. Então, a gente trabalhava com estático e depois eles iam privilegiar vídeo. Eu falei, cara, preciso de alguém que seja o front-end, que seja um cara só para produção. E o Ricardo ele tinha criado um imobiliário, chama Amigo Corretor. E a gente sempre teve um relacionamento, assim, meia distância, mas a gente sempre teve um relacionamento muito bom. E aí teve uma academia de vendas que eu chamei ele. Falei, Ricardo, vem, participa com a gente. Ele assistiu. E ele falou, cara, eu quero estar de novo com vocês. Aí eu falei, não, então você vai ficar só por conta de produzir vídeo. A gente vai colocar, porque o YouTube, ele favorece frequência e volume, né? Então eu falei para ele, a gente vai subir um vídeo. Ele subia um vídeo por semana, mais ou menos, porque ele tinha que captar o imóvel, ele tinha que produzir o imóvel, editar, depois ele tinha que negociar e vender. Então fazer tudo isso aí era um pouco mais difícil. Eu falei, você vai ficar por conta disso, a gente vai elaborar aqui uma forma de te remunerar em cima de tudo. Até então ele não era sócio, mas ele acreditou no projeto. Parou o projeto que ele já tinha próprio. E aí começou. A gente fez um investimento lá, comprou drone, comprou câmera. Hoje faz pelo celular, né? Mas antigamente não tinha isso. Era uma câmera, lente, estabilizador, uma ilha de edição. Negócio assim, a gente fez um investimento que para a época era muito alto, muito ousado. 2 sócios, que é o Leandro e o Albuquerque. Os outros 2 não estavam tão convictos com relação a isso. Em 2017, isso era inimaginável. Você falar que, vídeo vai ficar em alta. Isso foi cair no público já para, sei lá, 2019, 2020, 2021. Foi. Que até hoje tem gente que não acredita no vídeo ainda, que tá postando foto lá no Instagram. E no começo você colocava o vídeo, né? E o resultado ele demora muito a vir, né? Então, você pensa, os sócios, eles ficam um pouco impacientes com relação a isso, né? Você está acreditando num negócio que não vai dar resultado agora. Ele é um negócio que vai dar resultado lá para frente. Essa visão foi foda, foi importante pra cacete. Foi muito importante, foi uma grande virada e a gente está antecipando os fatos justamente para isso, né? Para a gente poder entender o que a gente está plantando hoje para colher no amanhã. Como falam de rolha, né? Rolha de vinho, parece que demora 30 anos para começar a produzir. Então, geralmente é a casca da árvore. A casca da árvore tem que estar bem robusta. Então, são 30 anos. Então, pensa o cara que estava projetando essa demanda de vinho que tem hoje, né? Hoje o vinho está uma demanda muito grande. Então, o cara que plantou lá atrás. Demora para a gente ter resultado. Na internet é com certeza isso. O Ricardo, acho que nos primeiros 3 anos ele conseguiu 3 mil inscritos. No primeiro ano com a gente, 30 mil. Aí no segundo ano foi para 90 mil, isso tudo no YouTube. Aí depois foi para 150. Só que aí, durante esse período, eu tive no RD Summit. Já fui algumas vezes. Muito bom. 2018. Aí 2018, cara, as palestras que eu fui lá, o pessoal todo falava TikTok. Eu falei, que diabo de TikTok? Aí fala, não, é a rede social que mais cresce,
e vai estourar e tal. Você já curtia marketing, então, né? Porque Não, pra sempre até ir no evento do RD, pô, o cara que era de imobiliária, se interessar desse jeito por marketing, já... Sempre curti. Eu queria ter feito publicidade, propaganda, e aí, como eu não fiz, eu montei uma agência. E eu fico lá dando as ideias. E você é melhor que muito publicidade. Que a gente Eu vou começar a vender casa. Rapaz, e aí eu voltei e falei, Ricardo, a gente precisa achar a linguagem no TikTok. Eu lembro que antes o YouTube ele correspondia mais ou menos a vídeo, ele respondia a vídeo de 3 minutos mais ou menos. Ele gostava de vídeo de 3 minutos. 3 a 5 minutos. E aí a gente veio pro TikTok, que era 1 minuto. Né? Nem aí, isso ainda, ou já era 1 minuto, acho que era. Já era 1 Já minuto. era 1 minuto? Já era 1 minuto. Só que a gente foi ver o negócio, era só dublagem rebolado e não sei o que lá. Cara, como é que usa isso, né? Qual que é a linguagem? Porque assim, pro Facebook era uma linguagem, é uma forma de abordagem. Pro YouTube é outra linguagem. Completamente diferente. O TikTok, outra abordagem. E aí a gente ficou durante um bom tempo, né? Tentou, não conseguiu nada, não virou nada. Beleza, esquecemos o TikTok. Voltei em 2019. Os caras, TikTok. Todo mundo falando o seguinte, é a rede do futuro, mas ninguém sabe usar ainda. Todo mundo falou, o cara da Coca, todo mundo falando. Aí eu voltei e falei, Ricardo, a gente precisa achar a linguagem desse negócio. E o Ricardo, cara, ele é muito bom nisso, ele é muito bom nessa pegada. E eu lembro que um dia ele entrou num decorado, eu pedi para ele ir filmar um decorado pra gente, e do lado tinha um apartamento que estava cheio de móveis todos embalados. E ele fez aquele... Nunca teve isso no TikTok. Ele fez aquele que mostra o apartamento todo vazio, aí ele desliga a luz e liga de novo, e aí o apartamento está todo mobiliado. Ele fez isso. Era 2 por andar. Ele foi em um, fez, depois foi no outro e fez. Foi um dos primeiros que a gente começou a fazer também. Na hora que ele fez, eu falei assim, cara, achamos a linguagem. E aí o negócio estourou, cara. Assim, visualização a 1 milhão. E aí depois ele teve o lance do carro, não sei se vocês lembram do apartamento do carro. Que tinha... Que o apartamento... A vaga era em cima. Isso. Ah, tá, do elevador. E aí ele pegou numa dor muito boa, que aí a gente consegue atingir mais pessoas que não é só do mercado imobiliário, que ele pegou, e dizem que Goiânia é roça. Aí ele mostra lá no 20º andar, não sei esse qual eu que é. lembro, é verdade. Pega o carro e fala, tá vendo esse carro aqui e tal, tá nesse apartamento. Aí mostra lá, aí pega e toca, porque aí todo goiano compartilhou. O negócio virou assim, os caras mandando para todo mundo, mandando para o Brasil inteiro. Aqui, ó, você tá falando que Goiânia é roça? Olha o que tem em Goiânia. E é maluco como você cria o vídeo e acontece umas coisinhas assim que pega nas pessoas e o bagulho viraliza. Não, e esse vídeo tem uma história muito engraçada, porque o incorporador se incomodou com a música que tinha colocado, uma que ele colocou antes. O incorporador me ligou pedindo para tirar o vídeo. Na hora que eu fui olhar o resultado do vídeo, o Ricardo postou às 10, ele me ligou às 9 horas da noite. Aí eu falei assim, cara, deixa eu te falar, não tem mais jeito de tirar. Já tá com 550 mil compartilhamentos esse negócio, não tem mais jeito, já foi, tá na internet. Agora mesmo se eu quisesse tirar, não tem mais jeito. Esse já é o imóvel mais visualizado do Brasil, que o mais visualizado já era o nosso, tinha 1 milhão, era uma casa no condomínio, e depois esse estava com 4 milhões em coisa de 10 horas, 12 horas, não sei. Então, assim, aí o negócio explodiu. Mas até lá a gente já tinha outras estratégias, que é academia de vendas, que é o embasamento. E na 4.0 a gente construiu uma forma do corretor ser nosso sócio. E aí começou a expansão. Legal isso. 2017. Que aí o Ricardo foi um dos primeiros a entrar em uma operação. Ele entrou numa operação no Alphaville, depois a gente... hoje ele faz parte da Hold sou eu, ele, o Leandro e o Albuquerque. E nós temos hoje 32 unidades espalhadas pelo país e fora do país também. Em Portugal. Né? E em breve mais lugares, né? Em breve, mas nossa, a gente está com muita coisa. O meu sócio está agora em Salvador, a gente não tem ainda lá na região Nordeste, mas a gente vai abrir daqui uns dias lá e tá expandindo muito. Muito bom. Pô, achei legal, velho, que eles sempre tentaram antecipar algo no mercado, né? E sempre foi muito incomodado também, porque todas as soluções diferentes que você trouxe, na verdade, foi por uma pulguinha, por uma curiosidade que você tinha, por um negócio que ficava ali te cutucando o tempo todo, né? Porque o que você deve estar pensando agora na 5.0, que a gente não sabe, deve ser resultado disso também, né? O corretor de imóveis que ele está em casa também escutando a gente, ele tem que ver isso, tem que ficar sempre atento a isso.
como que vendiam no passado e o que os melhores estão fazendo agora? Que tecnologia nova tem para mostrar a casa? Porque o cara que tá querendo começar a gravar conteúdo agora, ele tá muito atrasado, porque Tá. o pessoal já tá gravando e tá fazendo outras coisas além disso. Exato. Tá criando outras estratégias, né? Então, se você não começou nem a mostrar a sua cara ainda, você tá bem atrasado. Comece hoje. Ele tá atrasado, mas quando a gente fala que tá atrasado, parece que Dá não agonia tem já. mais espaço. Não, tem. Mas tem espaço pra caramba, porque assim, o bom da internet é porque você não compete com outro diretamente. Então, por exemplo, a televisão ela tem ali o horário certo de passar. Você pegou, não pegou, e na mesma hora que tá em um canal, tá no outro. Você tem que escolher um dos dois. Pode ter esse podcast aqui do mercado imobiliário, pode ter outro. Que eu vou assistir esse aqui em um horário, depois eu vou assistir o outro em outro horário, não precisa ser ao vivo. Então, essa competição ela é um pouco diferente. Tem pessoas que ainda vão começar no mercado imobiliário agora a produzir conteúdo e vão estourar, vão crescer bastante. Ainda tem muito espaço. Nosso Sim. mercado Tem ele outra é coisa muito... que eu digo O que eu também- falo é que é o seguinte, se você comece hoje, porque você já está atrasado, Sim. porque assim, se você não começar a fazer isso hoje, daqui a 5 anos, se você não começou ainda, você já vai estar mais 5 anos atrasado. Exatamente. Então assim- tem muita gente que já começou há 2, 3 anos atrás. Então se você começar hoje, não dá tempo ainda. E, Você pô, pode estourar e passar até pessoas que estão fazendo há mais tempo. Mas E demora muito para fazer sucesso da noite pro dia. Viu? demora. Pô, eu vejo uma vantagem grande de quem tá começando agora, porque você já tem outros fazendo, você sabe em quem você se inspirar. Você encurta o caminho. É aquela ideia que você falou lá no comecinho. Você pegava o que um corretor falava, o que o outro falava, e como você juntava aquilo pra chegar criar o seu próprio insight sobre aquilo, né? E Então nenhum isso. você tem- criador, ele vai conseguir criar tudo o tempo todo. Exato. Porque assim, você pesquisa um vídeo no YouTube, que vocês produzem bastante de mansão, de um monte de coisa, né? Se você colocar lá, mansão em Goiânia, porque eu tô procurando uma mansão em Goiânia, apareceu lá a lista de vídeos. Se tiver um de 3 meses atrás, um de 12 e um de 2 anos atrás, qual que você vai assistir? O mais recente. O cara não consegue ficar gravando vídeo recente de tudo o Sem tempo dúvida. todo. Então, isso daí é loucura. Vai o tempo todo girar. O cara Sem que dúvida. postou já 200 vai ter que postar mais 300. Só não vai girar pra quem não faz. Sim, sim. Ai, sem dúvida, sem dúvida. Tem que fazer, né? O Ricardo, ele começou a produzir em 2017 com a gente. Mas ele já vinha produzindo antes. Ele tinha um estabilizador de PVC que ele viu na internet, alguém fez. Na hora que chegou lá com um estabilizadorzinho de PVC, eu falei, vamos comprar um mais moderno? Qual que é a marca? O negócio, não é Nossa, nem, tem um que eu sou fã, sou doido pra comprar e tal. o negócio não é nem começar porque está atrasado, mas é começar logo para você ficar melhor logo. Sim. Porque, na verdade, você demora para ficar bom. Não, né? e para construir audiência também. O negócio da internet, o que é muito difícil é o começo. Porque é um crescimento exponencial. E o começo, ele é muito injusto. Porque você põe, aí você faz. Se continuar fazendo, lá na frente vai ter um conteúdo seu, que de repente é o carro lá que você filmou e tal, que vai estourar. E as pessoas vão revisitar os outros. Vai falar, esse cara é interessante, eu vou seguir ele. Porque você faz um que estoura, as pessoas entram lá e não tem conteúdo para trás, ela só estourou. Você é um Sim. caneta azul. Você foi lá, fez uma música, estourou e sumiu. Você não tem lastro. Construir o lastro é que é complicado na internet. Você se manter, né, falando, sem ver o resultado. Isso é que é mais difícil. Você está plantando, você está cuidando, você está regando. Como a gente é do Goiás, a gente tem uma noção um pouco maior aí desse negócio de lavoura, né? Lavoura, o cara está lá. Os primeiros meses ali é só despejando dinheiro. Ele não sabe se vai nascer, se não vai. E ali vai, ó. Ele vai, primeiro abre, depois ele trata o solo e tal, e depois ele vai plantar. Aí aparece um bichinho ali que é diferente, aí tem que ver como é que faz. Vai cultivando. Quando vem a lavoura, quando ele vai colher, aí o cara estoura. Mas o cara ficou ali 8 meses, 7 meses, 6 meses, só botando dinheiro e acreditando que ia cair a chuva no tempo certo, ia vir o sol no tempo certo para ele poder colher e que ele ia conseguir fazer. Então, assim, é muito disso. Quando a gente fala de plantação é isso mesmo. No mercado imobiliário ou qualquer outro mercado. Se alguém estiver vendo isso aí também, para qualquer mercado. Hoje a gente está, pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações convivendo simultaneamente. Isso nunca aconteceu.
Então a gente tem os Baby Boomers, a gente tem a geração X, o Y, o Z e o Alpha. Alpha ainda não está no consumo, essa molecadinha agora. Y é quem domina aí, quem é a massa de consumo. Né? É o que mais consome. Não são os que têm mais grana. Quem tem mais grana é o Baby Boomers e o X. São os caras que estão há mais tempo já. Mas esse pessoal do Z está entrando também para o comércio. E agora a gente vem, que eu vejo, a MyBroker, ela nasceu, ela é nativa digital. Eu não sou nativo digital. Eu não nasci. Eu vi tudo, né? Vocês também, né? Eu não sou tão velho assim, não. Eu vi tudo, né? Videocassete, que era uma revolução. Cara, quando meu pai comprou um videocassete, era maravilhoso. Primeiro filme que a gente foi alugar e tal. Cara, aí depois veio DVD, aí depois veio... Não, teve o karaokê também. Karaokê. Lembra? Aí veio o pendrive, o Blu-ray, depois pendrive, e agora você tem Netflix. Então, você avançou agora muito. Tá na nuvem, né? Tá na e nuvem. tem gente falando de névoa. que a internet tá do seu lado, não tá na nuvem. Não tá mais com a internet das coisas, né? Eu vi tudo isso acontecer. Eu não sou nativo digital. Meu filho é nativo digital. Meu filho nasceu já com celular. Celular na cara. O cara sabe mexer, ele sabe editar vídeo, meu filho. Eu vejo os vídeos da minha filha tem 9 anos. Eu não entendo como que ela faz as edições. Mal sei fazer um ela stories. bota as bonequinhas lá conversando. Cara, como assim? A minha filha de 7 também faz a mesma coisa. É loucura, cara. Então, assim, a linguagem deles já é diferente já. Vai ter muito mais facilidade do que a gente nesse processo. Mas a MyBroker, ela nasceu no mundo digital. Ela nasceu já aplicando no Facebook, já entendendo que isso aí... tráfego, fazendo tudo. E a gente estava competindo com empresas X. Então, se você olhar o mercado imobiliário, a maioria são X. Hierarquia muito rígida, punição, tem aquela formalidade, aquela coisa. E a MyBroker já é Y. Tá? Então, a gente está tentando atualizar para a gente já manter ali no Z e ficar dentro desse... E o tempo passa, né? E aí os consumidores vão envelhecendo. Vem outras gerações. Então... O que a gente precisa tentar é se manter atualizado e fresco com base em todas as... Tem que ficar de olho ali na filha para ver o que está acontecendo, né? Para ver para onde vai, né? Porque é um indicador, né? É um indicador, assim. O que acontecia? Antigamente, um diferencial competitivo demorava 30 anos, em média, para você perder ele. Então, se você inventasse alguma coisa nova, demorava 30 anos, você podia ficar com aquilo sem mexer. A gente fala que a esteira era muito lenta. Então, imagina a esteira, você ficava 30 anos, você dava um passinho para frente, você ainda estava dentro da esteira. Só que agora a esteira está no cacete, meu irmão. Agora você fica parado para você ver. Você vai ser ejetado rápido. Então não tem mais como. O diferencial competitivo hoje é 2, 3 anos. Então você faz alguma coisa boa hoje, já tem que começar a pensar em o que você vai fazer para poder superar. O que eu estou pensando quando eu falo da MyBroker 5.0 é que se alguém tem que me incomodar, que seja eu mesmo. Se vai vir um concorrente para incomodar a gente... seja a gente, com base no... a gente vai fazer algo tão bom que a gente vai ter que parar de fazer as outras coisas, que é o lance da motosserra. Que a gente fala que a mola machado é você tentar melhorar alguma estratégia que você já tem. E quando você compra a motosserra, é quando você pega algo que é diferente para poder fazer algo muito mais rápido, mais fácil, com menos esforço ou em uma escala maior. Então, o tempo que você gasta para cortar uma árvore com a motosserra muito menor do que com o machado. Muito menor que o machado. Você dá para você cortar 10, 20. Não, mas essa mentalidade é muito boa, porque vai na linha de raciocínio do que a Blockbuster e outras empresas não seguiram, né? É Sim. você criar uma empresa que vai matar a sua. Você tá focado Exato. nisso. Porque, tipo, se chegar um concorrente, ele vai te matar. Mas se você se matar a si mesmo, a sua própria empresa, é um passo pro futuro ali gigantesco. Sem dúvida. Porque você tá inovando dentro daquilo que você já faz. A Netflix era de aluguel, né? Era aluguel por correspondência. Então você alugava filmes por correspondência. Mas ela entendeu que isso aí uma hora ia acabar. Então ela criou o streaming justamente para acabar com o negócio dela. E por ser uma empresa assim também, você acaba atraindo muitos corretores, né? Sim. Então eu vejo que, sei lá, a MyBroker fala, vou abrir uma unidade em tal lugar. Pum, no outro dia já tem, tipo, 10, 15 corretores, já fizeram a reforma do negócio. 10 chutando por baixo, né? Deve aparecer uns 500. Quando o Ricardo faz um anúncio lá, às vezes aparece 500 corretores lá. Aí a gente faz um processo seletivo, né? Pra gente poder ver quem tem o nosso perfil. Porque tem muita gente que tem vontade de trabalhar com a gente, mas não tem o nosso perfil, não tá tão aberto
para essas novidades, né? A gente fala que a gente busca 4 coisas no corretor. Ele tem que ser ambicioso, que é diferente de ganancioso. Ganancioso é quando eu quero ser. O ambicioso é o que eu quero melhorar cada vez mais. Eu quero poder conquistar, É um cara inquieto, crescer. né? É um cara inquieto. Ele tem que ser autodisciplinado, porque a gente não vai ficar mandando nele. A gente só orienta, a gente fala, é assim, faz assado, e o cara, quando ele tem autodisciplina, ele vai e faz. Quando ele não tem, ele não faz. E ninguém vai ficar enchendo o saco dele. E isso é ruim para ele. Porque ele vai ficar se enganando, tentando enganar a gente. Mas não engana, porque a gente também não está com esse compromisso. A gente está compromissado com quem tem compromisso com o seu próprio sucesso. Ele tem que ser inteligente e ensinável, porque a gente está o tempo todo mudando de estratégia. Então, se o cara chega lá e fala, eu tenho 12 anos de mercado, eu sou foda, não sei o que lá, e tá. Esse a gente já fala, amigão, Obrigado. Sucesso para você. Aí chega um cara que acabou, não, eu estou disposto, eu quero aprender e tal, tem tanto ano de mercado, mas eu preciso me renovar. Pô, esse cara eu quero comigo. E qual que é o último? Agora? Então, ambicioso, disciplinado, inteligente, ensinável e amigável. Porque a gente passa muito tempo junto. Então não adianta o cara ser bom pra caramba e arrogante e querendo. A gente tem uma generosidade intelectual muito forte. Você vê, você abre os nossos canais, você vai receber. A gente está aqui passando conhecimento. Lá a gente tem a mesma estrutura. Isso é uma grande verdade. O Ronaldo saiu 4 horas da manhã de casa hoje para estar aqui em São Paulo para falar com a gente. Ficou 4 horas no aeroporto esperando, porque o voo atrasou, né? Foi. Para estar aqui com a gente. E nessa questão de plantar, que a gente vem muito forte. Se falaram para cá, você vai parar de fazer o podcast hoje? Mesmo que não dê dinheiro? Não vou. Porque há 1 ano atrás era impensável a gente estar conversando aqui com ele hoje. E a gente já conhecia. E a gente já sabia da MyBroker, a gente já conhecia o Ricardo, a gente já seguia. A gente falou, pô, plantamos. E agora viemos colhendo com relacionamento e conhecendo pessoas interessantíssimas que estão trazendo um vasto conhecimento pra gente. E conexões, né? E o que paga a gente não é financeiro aqui no podcast. É o conhecimento mesmo. E conhecer a pessoa, trocar o WhatsApp com a pessoa e a pessoa saber um pouquinho quem eu sou. E isso vale muito dinheiro. Isso vale muito mais do que dinheiro, né? Com certeza, sem dúvida. Bacana. Eu queria explorar um pouco desse lado que você falou de academia de vendas, porque a gente já viu que vocês se preocupam muito com o corretor e a galera se atrai muito por isso, né? Muita gente quer trabalhar com vocês por causa disso, pela forma que vocês pensam também. Então, queria que você contasse um pouco como que vocês fazem esse trabalho com corretores para ter tanto sucesso. O que vocês fazem lá na MyBroker? Assim, o que a gente busca na academia de vendas? A academia de vendas começou em 2016, que era um cenário muito parecido com esse que a gente está vivendo agora. Então, de 15 para 16, começou a me bater aquela aflição, né? Que começou a falar assim, todo mundo falando, nossa, o mercado ano que vem vai ser péssimo, vai ser terrível, não sei o que lá e tal. E eu lembrei de uma música dos Racionais, que fala assim, que a mãe dele fala para ele, meu filho, só para você ser preto, você vai ter que ser 2 vezes melhor. E eu levei para minha vida, né? Eu olhei e falei assim, cara, se vai ser ruim, eu tenho que ser 3 vezes melhor. Então, como que a gente vai ser 3 vezes melhor? Vamos ter que treinar o pessoal. Cara, aí a gente colocou, eram 25 corretores na época, a gente colocou dentro de uma salinha, num colégio infantil, que foi o que eu consegui com a cliente. Não tinha grana, mas eu tinha relacionamento. Então eu coloquei advogado, eu coloquei cara do banco, eu coloquei arquiteto, eu coloquei um monte de gente para poder passar. Vamos repassar todo mundo. A gente não pode perder uma oportunidade. Vão ter menos oportunidades, então a gente vai ter que melhorar a nossa comunicação, tudo que a gente faz. E aí, e negociação. E também muito treinamento de negociação, de incorporação, e aí a gente começou o ano em janeiro, batemos recorde de vendas, fevereiro, recorde de vendas, aí março, recorde de vendas, aí eu falei, cara, vou fazer outra, aí fiz outra, a segunda, já foi um pouquinho melhor, mais organizado, e aí depois recorde, eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio, e aí a gente começou a fazer, trimestral, a gente se comprometeu a fazer trimestralmente, e hoje nós acabamos de terminar a nossa 28ª academia de vendas. Começou com 25 corretores, a última agora foi para 1.600 corretores. Caraca. Evento de 2 dias. Insano, coisa mais louca que eu já vi. A gente trabalha com 4 pilares, que é técnica de vendas, estratégia, então todas as estratégias que a gente tem para poder atingir o cliente, o que está acontecendo, como está o algoritmo, muita estratégia, pequenas, mas que o cara sai de lá praticando na hora. Técnica, estratégia, motivação e experiência.
Cara, não teve ninguém que foi embora sem ser muito tocado. Então, o que a gente faz? A gente traz, no último agora eu falei, né? O Jorginho participou, aquele do meu Faria Limer, meu. Esse é bom, esse cara ele é muito a bom. Renê, A Renê, o Jorginho, se ele estiver acompanhando aí, um abraço pra você. Foi fantástico. Então, assim, a gente mistura um conteúdo denso, profundo, aí depois vem um alívio cômico. E aí ele já emociona. E de repente a gente vem com um Talk Broker, que é uma parte onde a gente vai ouvir as histórias das outras pessoas, histórias que são reais, como a gente está fazendo aqui, que acaba inspirando outras pessoas. E depois vem outro conteúdo denso, a gente vai misturando e mexendo com as emoções dos corretores. E no final a gente sempre traz alguma coisa, que aí o corretor no último dia, na última palestra, já está catando cavaco, né? Assim, não aguenta mais pensar, né? Tanta coisa que ele está... Com a cabeça explodindo. A cabeça dele está explodindo, né? E aí depois a gente vem com essa parte mais emocional mesmo, que é uma história de superação. A gente já trouxe várias pessoas, né? A gente, agora, na última, a gente trouxe o Cleito Conservani. Um cara, assim, fantástico, né? Aquele do mundo extremo, corre no Everest, não sei o que lá, negócio doido. Corre no Everest, escala o Everest, corre, faz corrida no deserto e tal. Então, assim, no final, a gente traz alguma coisa de superação. O evento é um evento que ele sempre leva a gente para um nível superior. É um evento que a gente conta com alguns parceiros, incorporadores também que entram com a gente. É muito bem estruturado. E pela primeira vez, cara, a gente sempre fez ele em Goiânia. E pela primeira vez, a gente deu a louca lá, a gente resolveu fazer em São Paulo. Terminou lá e o pessoal, até de outros lugares, começaram a falar um pouco da logística. Porque Goiânia não é um lugar tão fácil para logística. Está no meio do Brasil. Mas, geralmente, se você é de Floripa, se você é de BH, às vezes você tem que vir para São Paulo para depois ir para lá. Questão de voo, tudo, né? Então, a questão de voo não é tão fácil e a gente resolveu fazer aqui em São Paulo. Então, vai acontecer nos dias 12 e 13. A gente tem 2 academias de vendas que são grandes, que é janeiro e julho. E abril e março, abril e outubro, elas são fechadas. Ela é só nossa, exclusiva para MyBroker. Aí, janeiro e julho, a gente abre. Janeiro, a gente celebra a abertura do ano. Então a gente sempre termina com a festa. Também é uma festa. E eu vou falar para você, a gente sabe vender, sabe fazer festa. O povo é bom. E aí em julho, dia 13 de julho, que é dia do rock, é aniversário da MyBroker. Então a gente comemora também. Então de 12, 13, a gente está vendo já o lugar aqui, a gente não tem ainda fechado, mas já tá vendo, a gente quer fazer um espaço aí. O evento deve dar uns 4.000, 5.000 pessoas aqui em São Paulo. A gente vai. A gente conhece alguns espaços aí que pode te ajudar. E essa vai ser assim, a gente vai compilar tudo que teve de melhor, que passou nessas 28, e aí a gente vai trazer para essa. A 30ª academia. Porque ainda tem a 29ª, que ela é interna, ela é um dia só nossa, em abril, e de julho a gente abre para comercialização aí. Quem não for da MyBroker quiser experimentar o que é isso, quer entender o que é isso, cara, quer entender qual que é essa energia do pessoal lá, o que esse povo maluco faz. A gente acompanha pelos Instagrams, o povo postando, a gente já vê a energia. É top, né? E é um negócio que se você sugerir para um cara de uma imobiliária antiga, pô, imagina você fazer um evento para corretores, o cara vai falar, que corretor? Corretor não vai comprar casa? Tá maluco que eu vou fazer isso? Não, e às vezes faz, né? Mas assim, eu percebo que tem muita gente que perdeu o cheiro do cliente, né? Aquela história que eles falam, a barriga no balcão, né? Então, tem muita gente que não está envolvida mais no processo da venda, não está mais no processo de criação do produto, e aí às vezes acaba perdendo assim. Lá, quem cuida da curadoria, eu estou mais à frente dessa curadoria, lógico, tem pessoas que me ajudam, né? O Vitor, a Bruna, o Albuquerque e outras pessoas, o João Paulo. Mas essa curadoria, ela é desenhada muito por mim, sabe? Eu vejo o que o corretor está precisando e aí eu vou incrementando um assunto no outro. A gente não faz igual, eu gosto do formato do RD, né? Que você tem várias palestras simultâneas. Mas quando você está numa palestra lá, a única certeza que você tem é que você está perdendo outras 9. Dá um desespero. A gente foi num evento esses dias que a gente queria ver 2, 3 palestras, a gente falou, vai você para uma e eu vou para outra, para depois a gente conversa. Mas não é legal fazer isso, mesmo assim. E lá a gente criou uma trilha
para que todo mundo esteja na mesma página. Fique assim, envolvido junto no negócio. envolvido, eu prefiro assim. É muito bom, assim, modéstia à parte, a curadoria é muito, muito bem feita. São conteúdos práticos, são coisas que estão voltadas 100% para a ativação do corretor. Ele sai de lá colocando em prática no outro dia. Assim, a gente continua na nossa missão de transformar a vida das pessoas e esse evento é um dos eventos assim, que mais transforma. Eu acho bom conversar com os corretores e eu ficava assim, cara, minha chave virou na 18ª academia. O outro fala, não, minha chave virou na 16ª. É muito bom. Aí eu vou, qual que foi e tal. E certamente, assim, tem muita coisa que tem corretor que às vezes está ali, ele está recebendo essa informação, está absorvendo, ainda não virou a chave, mas a sementinha está ali nascendo para baixo. De repente, quando sai, o negócio explode. E faz parte da nossa missão, de fato, né? Que é essa parte... Mas isso vem muito da visão de vocês. Vocês sempre tiveram essa visão de que treinar. Sim. Porque você falou, puta, cheguei no stand e falei, aprende por osmose. Né? E aí nunca vai aprender, porque não vai ter ninguém ensinando. Você vai aprender sozinho. E é o que você fez. Né? Então Exato. você pegou a dificuldade, transformou numa oportunidade. Né? Para falar, pô, se esse cara souber vender como eu vendo, ele vai ter sucesso também. E se os 12 tiver sucesso, eu vou ter mais ainda. E aí foi crescendo isso daí e até hoje, né? Com 1.000 e poucos corretores, vocês ainda continuam treinando, só que numa escala maior. Exatamente, assim. Quando eu fiz a parceria lá com esse corretor, e na hora que terminou, ele fez um fechamento em 5 minutos, eu olhei para ele e falei, não é possível que é desse jeito. Aí eu fiquei chocado, porque eu fiquei pensando, cara, quanto eu perdi de oportunidade se eu soubesse isso aqui. Era uma técnica, uma única técnica, que eu usei 2 dias depois e resolveu. Eu fiz uma venda na sexta, no domingo eu fiz outra venda, usando a mesma técnica. Era uma técnica simples, de afunilamento, propostinha na mesa, inclusive o nome desse fechamento é fechamento proposta. Bem simples, mas que resolve. E eu fiquei pensando, quanto eu perdi de oportunidades porque eu não sabia disso. Então foi aí que me despertou mesmo e a gente busca, de fato, fazer com que o corretor não perca as oportunidades. Então a gente investe muito nisso. É isso aí. E estaremos no próximo para a gente saber todas essas técnicas também para vender móveis. A gente vai estar lá. A gente vai estar lá. Pô, eu queria puxar um pouco aqui agora, falar um pouco de mercado, né? O que vocês estão... Porque o cara tem quantos pontos pelo Brasil inteiro? A gente está em 7 estados, 12 cidades. 13 cidades. E quem está vendendo a casa, ela está entendendo como o mercado brasileiro está funcionando, né? Sim, Tanto sim. de compradores como de venda, como valores de imóveis também, que vem subindo. Ano passado tem muita gente falando disso. Então, queria que você desse aí para a nossa audiência uma palhinha do que vocês estão esperando para esse ano no Brasil e como que está acontecendo com os preços dos imóveis, como que está a expectativa? A máxima que a gente usa e usou muito nessa academia de vendas é o seguinte: prepare-se para o pior, espere o melhor. Então, assim, a gente não sabe exatamente como vai estar essa posição política. O Brasil, de certa forma, dadas as circunstâncias, olhando o contexto global, nós estamos até bem. Nós estamos até bem com relação à inflação, com relação a emprego. Então, na fase de juros real maior que já existiu. Aí a gente Pra entra outros fatores que influenciam, né? Os juros estão altos, pode ser oportunidade ou não, dependendo da forma que você lida com ele. A gente olha sempre como oportunidade. Vai ter essa primeira insegurança do cliente, mas o que a gente já está preparando já para isso, né? Para a gente atuar um pouco mais na linha econômica, que não é tanto o nosso métier, mas a gente ganha na escala agora, a gente tem a parte da tecnologia apoiando a gente para a gente escalar isso. Então a gente vai Ele já deu um spoiler já. enxergar, a gente vai enxergar um pouco melhor esse mercado agora. A gente já atua, tem algumas unidades nossas que são especializadas, mas a gente vai expandir um pouco mais. E na linha econômica, já prometeu já que vai investir em torno de 10 bi. Né? Tem uma promessa em cima disso aí. Se investe na linha econômica, ela acaba empurrando as outras para cima também. Então, alguém que tem um imóvel
que aconteceu muito, né? O cara comprou no ciclo, o primeiro ciclo imobiliário foi lá em 2010, né? 2009, 2010. 2010 mesmo que começou. O primeiro ciclo, ele foi de 2010 a 2014. Esse ciclo, o cliente comprou lá em 2010, hoje a renda dele é mais alta, a parcela dele é muito mais barata, porque foi caindo, tabela saque, e o imóvel dele valorizou. Então, dentro desse contexto, ele tem um poder de compra maior, ele tem lastro, porque ele comprou o imóvel na época, era o primeiro imóvel, agora ele já tem o segundo imóvel. E imóvel ele funciona como um degrau, né? Agora ele pode vender esse imóvel para um cara que está comprando o primeiro imóvel e ele migra para um outro maior. Então, demora um pouco para acontecer isso, mas acontece esse afunilamento. Então, a parte da base, ele vai empurrando a parte de cima. Por quê? Porque se vender o econômico ele gera um monte de emprego. Assim como os outros, né? Então, imagina uma obra, diretamente a gente tem 200 pessoas que são empregadas. 200 pessoas numa obra. Essas 200 pessoas vão consumir mais no mercado, que vão consumir mais no açougue, que vão consumir mais. Isso vai fazer com que o dono do açougue ele tenha um poder de compra talvez um pouco maior. Então, É a engrenagem que você engrenagem. Então, assim, qualquer um dos aspectos que influenciam vai influenciar em outros aspectos. Então, essa engrenagem até chegar no médio e depois chega no alto. Então, para a gente, a nossa meta esse ano é 3 bi, mas eu vou recobrar. Na verdade, é um sonho por hora. Essa é a nossa meta. Porque aí, naturalmente, a gente vai realizar os 3 bi. Então, nossa meta está em cima de 3 bi, que a gente começou, 2001 foi 1 bi, 2002, 2 bi, 2003, 3 bi. É mais ou menos isso. É um bi aqui, um bi ali. Em 2024 vai para 4 bi, não sei Na verdade, assim, pode a meta ela tem que ser tangível, ela tem que ser mensurável, né? Mas ela tem que dar aquele frio na espinha, né? Essa é a meta convencional nossa. Mas eu tenho uma meta pessoal diferente. Mas aí eu não vou... Não vou assustar. Não vou assustar todo mundo. Porque entra no processo de expansão. Mas levando em consideração o que a gente tem hoje... Então, assim, a gente se preparou muito. Essa semana foi uma semana maravilhosa. Convenção de sócios, 2 dias. Academia de líderes, 1 dia. Academia de vendas, 2 dias. Podcast em casa. Podcast em casa. Eu vi que até para dar uma descansada. Eu falei, não, vou lá para São Paulo, que o povo não vai me ligar, não vai. Eu vou ter uma desculpa boa. Precisando descansar um pouco, mas maravilhoso, assim, tudo que está acontecendo. A gente tem muito a agradecer a Deus, principalmente porque o que Ele tem feito na nossa vida, assim, e a gente sabe, essa é uma outra história que depois vocês podem me chamar na próxima, que eu vou contar. Que ele é o presidente da empresa. Depois aí a gente pode contar. Mas depois que ele entrou em 2016, que o negócio começou. A gente entregou. Teve um dia que a gente fez esse ato aí. Não porque a gente é bom nem nada, não. A gente fala isso porque justamente o contrário. A gente sabe que a gente precisa muito da misericórdia dele. E isso fez toda a diferença. Quando a gente aceitou que não era pela nossa força, não era pela nossa inteligência, pela nossa capacidade, mas era pelo que ele poderia ter de graça e misericórdia. Porque não adianta você ser bom, tem circunstâncias que não estão dentro do seu controle. E a gente, quando não está dentro do controle, a gente confia nele. Uhum. A gente faz muito, trabalha muito, se dedica muito, mas o principal mesmo é se você perguntar assim, qual que é o grande diferencial da MyBroker, eu ia falar para você a fé. A gente é pessoa de fé. Não que a gente seja santo. Pelo contrário. Porque a gente sabe que a gente precisa dele. Essa é a grande diferencial. A gente não está aqui só para fazer negócio, né? Só para vender. Está aqui para ajudar as pessoas também, se preocupar genuinamente com os outros. E eu vejo que na trajetória de vocês, o que vocês fizeram muito foi isso. Tanto com o consumidor, que está comprando um imóvel dele, como com o corretor, que está trabalhando. E não é um negócio de outro mundo, se for ver. Então, vocês foram geniais em fazer alguns movimentos. Sim. Mas o que alimentou isso realmente ao longo do tempo foi essa preocupação genuína com o cliente. Sem dúvida. E com o corretor, né? Se você melhora a vida do corretor, você melhora a vida do cliente. E se você melhora a vida dos dois, aí o dinheiro vem. Aí você melhora a sua vida. Aí você melhora a sua vida. É você pensar, igual ele fez, pensar na engrenagem e não localmente, né? Exatamente. É aquele negócio que a gente falou aqui nos bastidores, você falou para não esquecer, né?
não correr atrás das borboletas, né? Cuidar do seu jardim, né? Então isso acontece. O próprio cliente ele percebe que existe um movimento diferente. O que a MyBroker faz é um movimento, né? A gente tem várias analogias com relação ao MyBroker. A gente fala que a gente é água, né? Então o rio ele quer ir para o mar. Aí se tem uma barreira na frente, ou ele vai passar por cima, ou ele vai dar a volta. E aí, quando a gente fala da crise, foi até 2016, a gente fala, cara, a gente analisou bem a crise e a gente resolveu não participar dela. Sim. A gente já falou uns 3, 4 episódios aqui que o Brasil está em crise há uns 30, 40 anos. Pelo menos. Então tá tranquilo. Não, desde... A gente vive na crise. 500 anos. Tem 500 anos de crise. Tem 500 anos que está na crise. E Então, vai crescendo, assim. Vai embora. Aos trancos e barrancos, a gente vai crescendo. Mas desse jeito. aqui é um lugar que a gente tem muito problema para resolver. Tem muita oportunidade. Isso chama-se oportunidade, com certeza. Então, se você olha o problema como um problema, aí você não vai conseguir pegar tudo isso. Mas se você enxerga como uma oportunidade e pensar em coisas que resolvam esses problemas, aí você ganha dinheiro. Aí você tem sucesso. E também o tamanho do Brasil, né? Imagina, qual que é o tamanho da população de Portugal? Vocês que estão indo para lá agora. 10 milhões de pessoas. 10 milhões. Você São Paulo tem mais que isso. Não, e se você pegar hoje, falando de redes sociais, que a gente falou que não tem espaço, né? Um influenciador de um Thiago Nigro não cabe em Portugal. Aqui no Brasil cabe 20 Thiago Nigro, cabe mais 50 milhões de cara de 300 mil. E se você tivesse em outro país, bonitinho, pequenininho, tudo certinho, você não ia ter essa oportunidade toda que é o Brasil. Aqui dá para ter muita gente famosa, muita gente influenciadora e nunca vai perder esse espaço, porque são 50 Portugal aqui só no Brasil. 215 milhões de pessoas, é gente mais, é muita gente. O estado de Goiás é do tamanho da Alemanha. E a Alemanha é um dos maiores estados, maiores países da Europa. Então, assim, você pega São Paulo dá duas Portugal, né? Assim, São Paulo, tudo que você fizer, que você ganhar R$1 por pessoa, que você já tá milionário. Então, qualquer coisa dá pra ficar milionário vendendo água. E aí a gente tem essa questão da língua, né? A gente tem um país com proporções continentais que fala a mesma língua, todo mundo tem, apesar de ter o sotaque, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sou de Goiânia. De Goiânia não, do Goiás. Do Goiás. Vai. É isso aí. E o Brasil é um Brasil de 10 Brasis, mas as pessoas são conectadas, falam a mesma língua, tem muita coisa parecida, né? Apesar de ter diferenças culturais, né? Mas pensam muito parecido em algumas situações. E o brasileiro é o brasileiro, né? O brasileiro... Foi bacana, assim, essa experiência de ter várias praças, né? Então, a gente teve muita resistência quando a gente tem um parceiro local. Alguém lá da cidade que resolve levar a MyBroker. Ele quer alguma coisa diferente, mas a gente testou várias formas, várias modalidades. Aí, uma delas é sempre assim, a pessoa que vai para lá e fala assim, isso aqui não funciona. Você quer ver uma frase que me irrita? Cara, eu sou difícil de perder a paciência. Mas alguém falava assim, isso aqui não funciona. E eu falo, você já testou? Não, então vamos testar, né? Pra gente saber se vai funcionar ou não. Por quê? Porque tem muita coisa que é preconceito. Preconceito mesmo, né? Tem um conceito antecipado. De falar, de repente, as pessoas falam, não, mas isso acontece porque é em São Paulo. Isso acontece porque é em Goiânia. Isso acontece na minha região não funciona assim, né? Na minha região. Na minha região não funciona assim. Aí, quando a gente pega os malucos de lá, que aí a gente fala que qual que é o melhor dos cenários? É quando tem alguém que tem o nosso DNA e com alguém que conhece a região. Que aí mistura, né? A gente faz igual o sushi, né? Sushi veio pro Brasil, é comida japonesa. Os caras misturou creme cheese, manga, Doritos e tal. Adaptou ao paladar, né, da região, mas ainda tem aquelas bases lá. Então a gente fala que é isso. Tem a base da MyBroker, tem a outra que é do paladar regional. Você vai colocar lá o que está dentro do... Vai pôr o temperinho. Exatamente. Você vai adaptar. Churrasqueira na varanda, isso. A cozinha, tal. A forma de abordagem e tudo mais. Mas, cara, toda vez que a gente pega um maluco da MyBroker e põe numa praça que o povo fala que não dá... Rapaz, o bicho pega. dá muito. Principalmente porque não tem ninguém fazendo. Então o destaque é muito grande. É o copo meio cheio, né? Que ninguém olha. É muito fácil olhar pro copo meio... Eu já vi uma frase que ela é muito certa. É muito fácil ser pessimista. Porque você parece mais inteligente, você parece mais correto e você parece, né? E você não precisa fazer nada. Que você tá certo, né? E você não precisa fazer nada. Exatamente. Agora, para você ser otimista dá trabalho. Porque imagina só, quando você é otimista e você fala assim, pô, mas você tá esperando que o mercado seja tão bom, você não tá fazendo nada.
Não, se eu sou pessimista, eu falo assim, cara, eu não preciso me esforçar. Por quê? Porque eu sei que vai dar errado. Então não precisa fazer nada. É muito mais cômodo, como você falou, você ser É mais pessimista. cômodo e você parece mais inteligente por ser pessimista, porque você coloca várias barreiras, né? Sim. Mas tá, beleza. Tem as barreiras e como eu contorno, igual você falou da água. Igual eu contorno essa barreira. Exatamente. Eu lembro que quando eu entrei no mercado imobiliário, até brinco, tem um cara, ele era tão negativo que se ele passasse na porta do Fujioka, ele revelava, cara. Tanto que ele era negativo. Cheguei lá na cozinha, lá, cara, eu sei vender. Imagina, eu 3 meses sem vender, casado e tal. E pressão em casa, pressão nos meus pais, pressão no meu sogro, pressão de tudo até lá. E pressão pessoal. E aí cheguei lá e falei, ei, cara, como é que tá a venda? Eu fui comer um pão lá, né? A imobiliária dava um pão. Fui lá comer um pão, cara. Tá boa. Eu já vendi minha geladeira, já vendi meu fogão, agora eu vou vender minha moto. Eu falei, caramba. Cara, nem cumprimento ele mais. Eu via ele e já saía fora. Porque o cara era pesado, rapaz. E é muito fácil. Por quê? Porque você não precisa reagir. Né? A situação tá difícil, o mercado tá difícil. Uma coisa que eu fazia, eu lembro quando eu chegava e muita gente ficava reclamando, o mercado tá difícil, não tá vendendo. Eu ia e passava uma tarde no cartório. Uma tarde no cartório. E eu ficava vendo tanta escritura, passando de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Eu falei, mano, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando. E tem alguém no meio. E se tem alguém no meio, vai ser eu. Então, eu pensava desse jeito. E agora é muito fácil, quando junta aquele monte de corretor e começa, o mercado tá difícil, né? O juro tá alto. Não sei o que lá. Política, não sei o quê. Você não precisa fazer nada, você fica lá fora, fumando, tomando café, papapá, PPP, parecendo inteligente ainda. E, cara, meu irmão, vambora. Sempre tem alguma oportunidade, sempre tem alguma brecha pra água passar. Exatamente. É isso. Vários ensinamentos hoje aqui, hein? Tem muita coisa ainda pra gente falar, eu acho também, né? Mas Porque eu sei que eles fazem mais coisas também, sim, construção financiada. Mas acho que ele precisa almoçar, né? Porque alterou, ficou 4 horas esperando no aeroporto, chegou aqui, a gente já veio gravar direto. Mas volta mais vezes também. Vai voltar mais vezes. Se Deus quiser. A gente vai ter uma parceria de longo prazo aí e vai ser parceiro do Micasa. Gente, pra quem tá aí, você quer comprar a sua casa, quer construir a sua casa, diferente só de comprar. Tá precisando de dinheiro. E tá precisando de dinheiro. Temos nossos parceiros aqui do Minha Casa Financiada. Inclusive o Vinícius esteve com o Ricardo Martins numa reunião, que a gente viu lá. Não sei se vocês já chegaram a se conhecer. Mas se você precisa de crédito para aquisição de construção em terreno próprio, para aquisição em terreno dos outros, que eles brincam, Reformar seu apartamento. Reformar seu apartamento. Eles têm soluções a taxas imobiliárias, de crédito imobiliário, 10,25 ao ano mais TR, que hoje está abaixo da taxa Selic. Você consegue pegar um financiamento aí com 6 meses de carência, 20 anos para pagar, para realizar o seu sonho. Informal, né? Aceita renda informal. Porque é muito fácil. O pessoal fala assim, vou comprar um imóvel, vou construir uma casa, vou gastar 500 mil e aí eu vou pagar com juros 1 milhão. Mas ninguém faz a conta que em 30 anos a casa vale 10 vezes mais, né? Sim. Então... Tem muito dessa sigla, a gente já falou isso aqui algumas vezes, que o financiamento ele só é ruim quando você não consegue realmente quitar as suas parcelas. Exato. Mas se você encaixa dentro da sua parcela, da sua renda, e faz sentido, você consegue antecipar um sonho e você consegue valorizar e ganhar patrimônio ao longo do tempo, né? Então segue o pessoal lá da Minha Casa Financiada, tem live direto. Só fazer ajudar até na publicidade aí. Eu fiz uma planilhinha que a gente consegue fazer um cálculo para saber assim, a parcela vai caindo, o aluguel vai subindo. O aluguel, inclusive, subiu forte agora. Mesmo que o cliente ele pague uma diferença um pouco maior, ele troca a parcela dele. Então, suponhamos que ele vai pegar lá um financiamento de 500 mil, essa casa seria alugada por 2.500. Vamos supor que ele está pagando 5 mil reais de parcela. Ele está pagando, na verdade, 2.500 reais na casa dele, no patrimônio. Porque os 2.500 que ele ia pagar de aluguel, ele vai pagar de qualquer jeito. Na casa dele ou dos outros. Então, se você pagar aluguel para alguém, paga para ele. Então, ele está pagando 5 mil, mas 2.500 ele ia pagar de qualquer jeito. É custo de moradia. Só que esse custo de moradia ele vai subindo. Com 4 anos, mais ou menos 4 anos e meio, encontra parcela com financiamento. Porque a parcela cai, o aluguel sobe, 4 anos encontra. Dali para frente é tudo lucro. A parcela vai caindo, o aluguel vai só subindo. E aí, se você faz as contas... O imóvel valoriza, no imóvel de 500 mil, do final. dá uma diferença de 800 mil reais, só de economia. Economia, não estou nem falando de valorização do imóvel, não. Se você colocar a valorização do imóvel, aí... Vai embora. Vai embora. Se o imóvel... não compensa comprar imóvel para você morar. Isso é uma falácia, assim, das piores que o povo tenta incutir na cabeça do brasileiro.
matematicamente, financeiramente falando, é só se for uma questão emocional. Não. Financeiramente falando, se você colocar na ponta do lado, no longo prazo, só para fugir da inflação, porque isso é pertinente para o brasileiro. Ele precisa entender sobre a inflação. Se você só para fugir da inflação no longo prazo, já vale a pena. Isso aí. E essa planilha ela é pessoal ou a gente consegue disponibilizar ela aqui para o pessoal? Posso pensar. Disponibilizar ela aí para nossa audiência. Vamos marcar aqui. um dia só para a gente discutir Boa. isso. Eu posso disponibilizar. Boa. Ele já entrou no ponto também, já fiquei com vontade de comentar. Isso que você falou do aluguel também é foda, porque a população jovem que está vindo hoje, os influenciadores de finanças estão colocando muito na cabeça que é esse negócio do aluguel, né? Liberdade, aluguel. Não, isso aí foi uma... não estou falando mal do aluguel, tá? Eu acho que eventualmente você até precisa morar de aluguel. Você está começando sua vida agora e tudo mais. Mas agora falar assim, qual que é o problema? O problema é falar assim, é mais inteligente quem mora de aluguel. Não. Mas matemática... Não, você está errado, você está equivocado. Se você fala isso, você está equivocado. Só para você fugir da inflação, já vale a pena. Se você pegar... Vou falar um caso real que aconteceu com um cliente meu. Eu vendi em 2010 um apartamento de 500 mil. 500 mil reais. O cliente comprou, ele deu 100 mil reais de entrada. Financiou 400 mil. 2010. Ele começou a pagar a parcela de 4.300. 4.300 até hoje, essa parcela está em torno de 2.600. O aluguel lá é 6 mil reais. Sobra para ele, se ele botar alguém para poder morar lá e pagar o aluguel para ele, sobra para ele 4 mil. Só que o imóvel era 500 mil, agora está 1.400.000. E não tem para vender. 1.400.000. Ele botou 100 mil. Ele não tinha todo o dinheiro. Ele não tinha. E com o próprio custo de moradia dele, ele foi pagando. Então ele botou 100 mil, foi pagando uma diferençazinha. O aluguel lá era 2.500. A parcela dele era 4.300. Então ele foi pagando ao longo do tempo. Ele botou 100 mil, foi pagando 1.800 e foi reduzindo esse 1.800 até a entrega. Até chegar nesse ponto de equilíbrio. Nesse ponto de equilíbrio para hoje, se ele tivesse morando de aluguel lá, ele está pagando 6.500, porque o aluguel vai reajustando. E a prestação dele é 2.500, 2.300. Então. E o imóvel saiu de. Só faz sentido no primeiro ano ali, né? Só faz sentido a conta. Faz sentido a mágica. Até os 4 primeiros anos faz sentido. Depois, só que você vai morar só por 4 anos? Mas é que quando os influenciadores batem nessa tecla, as pessoas elas enraizam isso na cabeça delas, né? De que, o aluguel vale para sempre. Então eu vou ficar no aluguel para sempre porque é o melhor. Mas não é verdade. Não, você põe o dinheiro para render para você. Meu querido, põe o dinheiro para render para você. Você é bom nisso? Você é bom em colocar o dinheiro para render? Põe o dinheiro para render e usa o dinheiro do banco, como você falou. O cara consegue aplicar hoje a 13%, 14%. Ele pega o dinheiro do banco a 10%. Ele vai ter spread bancário, ele vai ter lucro de 4%, emprestando, pegando taxa de juros com o banco. E vou falar melhor, existe até alguns produtos financeiros que você aporta o dinheiro no investimento e o próprio investimento, o fundo, te devolve o dinheiro como crédito. Pronto. E a garantia é o seu investimento. Pronto. No final você tem um patrimônio líquido, você tem o seu dinheiro lá, que você pode usar ele na hora que você quiser, e você tem o imóvel valorizado. Exatamente. E toda essa segurança, que aí tem todos os aspectos emocionais que ainda estão envolvidos. E a gente não falou ainda que isso falando de financiado. Se o cara construir financiado, aí fica melhor ainda pro cara. Melhor ainda. Porque ele tem a margem ainda mais. Mas esse assunto vai ficar pro próximo episódio com ele. Nós vamos vir falar disso. Vamos falar, é melhor morar de casa, comprar casa ou morar de aluguel. Nós vamos falar só disso. Segura os gurus financeiros aí. Vou atrás de vocês. Vamos trazer um guru financeiro para isso? Traz a Nath. Ela acabou de falar um negócio assim que me deixou revoltado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É isso aí. E se você precisa fazer seu evento, quer gravar o seu podcast, sua convenção de vendas, seu congresso, chama no box. A gente senta aqui, só grava, não se preocupa com nada. Os equipamentos eletrônicos, se der pau, é culpa deles, eles que resolvem, eles que cuidam na hora lá e resolvem tudo isso pra gente, tá? Então, se você precisa do seu evento, se precisa da academia de vendas, precisa de ajuda, chama no box que eles vão resolver isso pra você. É isso aí. E se você está procurando móveis planejados de alta qualidade, né, realizar o seu sonho de ter sua cozinha daquela maravilhosa, com
Cozinha integrada, cozinha com varanda integrada, gourmet. conceito aberto, né? Ter a sua churrasqueira ali, ter a sua área para convidar os seus amigos. Chama a Geração Design que a gente vai fazer o melhor projeto para você. Acompanha as nossas redes lá que tem muita inspiração, muita dica para você. É isso aí. E muito obrigado pela sua participação, Ronaldo. Foi um Eu prazer te agradeço. receber, muita história boa. Obrigado por ter se deslocado lá para vir para cá, para São Paulo, para poder estar aqui conversando com a gente hoje também. Imagino que não foi fácil. Eu que agradeço. Foi um prazerzão. Se você pudesse deixar uma mensagem final aí para quem está assistindo, para os corretores, arquitetos, engenheiros, o que você poderia deixar de uma última mensagem ali? Essa frase que eu falei, né? Prepare-se para o pior, espere o melhor. A gente sempre acredita que quando Jesus está no seu barco, pode estar com a tempestade que for, que o negócio vai calmar. Isso aí. Você não vai a pico. Então, de modo geral, o que a gente tenta fazer é isso. É acreditar que Jesus está com a gente. Isso aí. E eu quero agradecer, fundo do coração. Foi muito bacana participar com vocês aqui. Muito bom. Bem Acompanha legal. a gente lá, divulga a gente para os Pode deixar. corretores. Tem muito conteúdo bom para corretor aqui. A Sem gente dúvida, tenta fazer muita Estava coisa. acompanhando, maravilhoso, maravilhoso. Então- Papo muito bom. Legal. Conta com a gente para precisar de qualquer coisa. Estamos juntos e Esse foi mais um Micasa. foi mais um mais um. Micasa. Até a próxima semana. Obrigado. E tchau. Valeu.